Olá, vamos direto ao ponto e mergulhar na nossa análise visual de hoje. Nós vamos explorar juntos um texto incrivelmente poético e filosófico chamado Manifesto das Possibilidades. A ideia aqui é desvendar algumas reflexões bem profundas sobre a nossa consciência, o universo e, claro, o papel cada vez maior da tecnologia nas nossas vidas. E olha, um detalhe super fascinante sobre essa obra original é justamente a sua concepção sonora. O texto foi pensado para o áudio, sabe? É uma experiência baseada na escuta, onde a própria trilha sonora, o ritmo e os silêncios ensaiados carregam absolutamente tanto significado quanto as palavras em si. Sou crente, mas não me submeto à tirania das verdades absolutas. Que frase forte, né? Ela já dita o tom logo de cara. O autor simplesmente se recusa a aceitar aquelas coisas que são empurradas goela abaixo como inquestionáveis ou rígidas. É literalmente o ponto de partida perfeito para preparar o terreno e nos lançar nessa jornada rumo ao desconhecido e à incerteza. Parte 1. Além das verdades absolutas. O texto já começa desafiando a gente a abraçar de vez os campos abertos das possibilidades. É muito interessante notar como as pausas intencionais na obra vão ditando a cadência da nossa reflexão. Fica bem claro logo nas primeiras estrofes que aquilo que a gente considera uma impossibilidade absoluta hoje, na verdade, pode muito bem ser só uma ignorância temporária da nossa época. É uma baita lição de humildade diante do tempo. E essa humildade vai muito além daquilo que os nossos sentidos conseguem captar. O manifesto se recusa a ser arrogante e negar o que a gente ainda não compreende. A proposta é abraçar o ainda não. Existe uma aceitação enorme de que o inominável, sabe, seja a ideia de Deus, de anjos ou até demônios, talvez sejam apenas conceitos que o nosso cérebro simplesmente ainda não tem a capacidade de processar ou de transformar em linguagem. Parte 2. O invisível e o cósmico. Agora a coisa fica gigante, a escala se expande drasticamente. Pensa na biologia por um segundo. Nossos corpos estão cheios de ecossistemas microscópicos vivos, certo? O texto levanta uma hipótese no mínimo assombrosa. E se toda a humanidade funcionar como minúsculas células conscientes dentro de um corpo cósmico absurdamente maior? Um organismo gigantesco, intangível, que a gente nem consegue perceber, mas que no fim das contas contém todos nós. E isso nos leva a essa constatação genial. O universo não é obrigado a nos repetir. É um lembrete contundente, um verdadeiro tapa no nosso orgulho, né? É muita presunção achar que qualquer outra forma de vida em outras dimensões ou planetas teria a obrigação de se parecer fisicamente com a gente ou de agir como humanos. As possibilidades lá fora são literalmente infinitas e não devem ser limitadas pelo nosso próprio espelho. Parte 3. O limite da máquina. Bom, saindo um pouco dessa vastidão do cosmos e descendo direto para a mente humana, a gente precisa olhar para a nossa raiz orgânica. O texto traz um foco enorme para o nosso inconsciente, para aquele campo cheio de forças e sentimentos que nos atravessam muito antes da gente conseguir formular qualquer palavra. É o terreno do pré-verbal. Existe uma escuta profunda que acontece antes mesmo de qualquer som físico. É aquele nosso instinto puro, o nosso sentir inato. E é aí que chegamos no ponto de virada crucial dessa reflexão. De um lado, temos a inteligência artificial, imensamente poderosa, sem dúvida, mas permanentemente presa dentro das paredes da linguagem e do passado, porque ela basicamente organiza o que já foi dito. Do outro lado, temos a humanidade. O espírito humano é o único capaz de habitar a origem do sentir, viver a expectativa do que nem nasceu ainda, se maravilhar e experimentar o peso do silêncio. Mas olha só, não existe aqui uma rejeição cega à modernidade, de jeito nenhum. O que existe é lucidez. A obra mostra que toda tecnologia carrega uma ambiguidade que faz parte da natureza dela. Ela tem um potencial brilhante de ampliar a vida, com certeza, mas também traz o perigo real de acabar reduzindo a nossa existência a meros sistemas de controle e vigilância. Aí entra esse alerta que pede uma pausa. O risco não é que a máquina nos vença. O risco é nós aceitarmos pensar como máquinas. Sabe, o perigo de verdade não é uma rebelião dos robôs digna de Hollywood. O desastre real seria a gente perder aos poucos o sentido do que realmente importa e acabar adotando um pensamento padronizado, mecânico e totalmente sem alma. Parte 4. O núcleo do humano. Então, o que a gente precisa proteger a todo custo dessa terceirização tecnológica toda? O manifesto traz uma redefinição surpreendente para responder a isso. Aqui, a poesia não é vista como um enfeite literário bonitinho de dicionário. Ela é elevada ao status de ferramenta vital de sobrevivência.
É definida como uma disciplina da atenção, aquilo que consegue reduzir o ruído e devolver o peso para as palavras, criando espaço para que o sentido das coisas possa literalmente respirar. E por que a gente precisa tanto desse espaço para respirar? Porque vivemos em uma sociedade ofuscante. O texto observa com uma precisão cirúrgica que o nosso mundo é tão excessivamente iluminado que a gente nem consegue mais ver as estrelas. E é um ambiente tão barulhento, tão entupido de estímulos e notificações o tempo inteiro, que nós acabamos desaprendendo a arte sutil de escutar de verdade. Ainda assim, mesmo afogados nesse mar de caos e estímulos, nós temos uma habilidade nata que resiste firmemente: a capacidade de reconhecer a luz genuína quando ela aparece na nossa frente. E o grande lance aqui é, uma vez que enxergamos essa luz com clareza, fica absolutamente impossível fingir que ela nunca esteve lá. Fechar os olhos, a partir desse momento, vira uma escolha deliberada. Parte 5. A coragem da liberdade. Chegando na reta final da nossa análise, a gente esbarra num conceito muito espremido hoje em dia: a liberdade. Ela resiste por um fio, encurralada entre escolhas cada vez mais estreitas e sistemas gigantescos que vivem prometendo salvação e facilidade, mas que no fim do dia só entregam submissão e controle. E a postura do autor diante de tudo isso é fantástica. Este manifesto não é um sistema, não é um programa, é uma recusa e uma abertura. Ele escolhe a liberdade sabendo perfeitamente o preço que vai pagar, sabendo que isso traz medo, cansaço estrutural e muitas contradições. É, acima de tudo, a coragem de dizer não para os sistemas fechados e se abrir para o que é improvável. Então, para garantir que a tecnologia continue nos servindo sem exigir a nossa devoção cega, o futuro depende de mantermos 4 pilares básicos. A gente precisa manter viva a nossa capacidade de escuta, precisamos cultivar a poesia como uma disciplina da atenção, temos que nos permitir sentir o espanto diante do mundo e, claro, ter muita coragem para sustentar tudo isso. Se a gente conseguir preservar essas características fundamentais, se tivermos a bravura de não trair aquilo que vimos naqueles raros momentos de lucidez mental, então, sem sombra de dúvida, ainda teremos um caminho muito sólido para trilhar, independentemente de qualquer avanço sintético ou tecnológico que apareça por aí. O que nos deixa com essa pergunta super provocativa para fechar a reflexão de hoje. Em um mundo saturado por um ruído totalmente ensurdecedor, o que nós vamos escolher escutar? Quais forças, sistemas ou até mesmo espaços de silêncio vão de fato capturar a nossa atenção coletiva? A resposta para isso é o que vai moldar o nosso futuro. Muito obrigado por acompanharem essa exploração de hoje. Continuem questionando e, acima de tudo, continuem escutando.